Oi, tudo bem, gente? Eu sou a Cris, educadora e analista de sistemas, e eu vim aqui para complementar. A gente já tem aqui algumas playlists, aliás, 2 playlists de SAP Script, né? Só que o que eu tô vendo que a maioria das pessoas que me seguem aqui manda e-mail, e eu acabei disponibilizando meu WhatsApp, as pessoas ficam no WhatsApp, é a parte de VB. Eu não sou especialista em VB, mas eu preparei alguns vídeos dando uma noção um pouquinho básica do VB. Eu acho que se vocês quiserem melhorar o VB, vocês procurem alguns canais especializados. A hashtag treinamentos eu adoro, eu gosto muito de todos eles, todos os meninos que dão curso lá. O VB na veia também na veia, desculpa, é muito legal. A Viviane, ela tem uma didática incrível. Então, mas eu resolvi trazer algumas coisas muito básicas, se você não quiser sair daqui do canal e quer continuar aí para aprender o SAP Script. Então, esses conceitos necessariamente vocês precisam saber, tá bom? Então, vamos lá. Tem uns 4, 5 vídeos que eu vou montar aí essa série. Vocês precisam saber disso antes do SAP Script. Então, são algumas coisas básicas. Primeiro, conhecer o VB. Segundo, conhecer o SAP, ou seja, a transação que você vai automatizar, para só depois você pensar em automatizar. Não adianta sair automatizando assim, sabe? É complicado isso. Então, assim, a gente precisa necessariamente, não é porque a gente vai colocar um robô para fazer pra gente que a gente vai fazer de qualquer jeito. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Se automatiza o que está errado, o que é ruim, ele fica um ruim mais rápido, um ruim em alta escala, tá bom? Então é melhor, se é para fazer mal feito, é melhor não automatizar. Vamos lá, eu vou passar uma série para vocês, então vai começar com iniciação ao VB, depois eu vou passar laços de repetição, alguns comandos básicos, offset, e é isso. E a estrutura do VB também. Vamos lá? Vamos para a tela, eu espero que vocês gostem. Meu cenário está um pouquinho diferente, né? Porque eu não estou em São Paulo. Repara que eu tô até de camiseta, tal, tô no calor. Eu não suporto frio. Eu sou de São Bernardo e acabei indo em busca do sol. Quem me segue nas redes sociais, até eu postei quando eu estava no aeroporto, falando em busca do sol. Eu vim para uma cidade onde tem sol o tempo inteiro. E é isso, tá bom? Beijo e vamos pra tela pra gente aprender um pouquinho mais. Cada dia a gente tem que ser um pouquinho melhor do que a gente já era antes de ver o vídeo, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, como eu já disse na introdução, eu não sou especialista em VB, mas eu trouxe um VB meio que próprio para SAP Script. Porque o que eu tenho notado é que a grande maioria das dúvidas que vocês têm trazido, têm mandado por WhatsApp, têm mandado por e-mail, têm mandado pelo LinkedIn, lá no direct do LinkedIn ou no direct do Instagram. Se vocês não me colocarem ainda nas redes sociais, me adiciona lá, que eu realmente respondo quando eu posso. Já falei para vocês que eu faço isso fora do meu horário de trabalho. Mas eu quero criar essa comunidade de troca de compartilhamento de conhecimento. O que eu trouxe são coisas bem básicas do VB, não sou especialista, vou indicar, como já indiquei na abertura do vídeo, alguns canais, vou colocar os links aqui embaixo que eu acho interessante para vocês. Mas eu fiz uma coisa bem didática, e eu vou falando a diferença entre os meus vídeos, que vai falar de VBA, que não sou especialista, diferente da Viviane, diferente do pessoal da hashtag treinamento, do Darlan, da Karine Lago, que são especialistas. O meu olhar do VB, ele é diferente, porque o meu olhar do VB, eu uso o VB para dar certo no meu SAP Script, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam também. Então, o VB, ele está conectando o teu SAP com o Excel. É a linguagem nativa do Excel. E ele está sendo usado para conectar um ao outro. Então, pensa o seguinte, você vai rodar teu código lá, vai gravar teu código no gravador de macro do SAP, vai pegar aquele trecho e vai encaixar no VBA.
Por quê? Porque o SAP, gente, ele só grava tudo que está acontecendo dentro daquela instância. Então, se você está gravando uma transação VA01, XK01, enfim, qualquer transação, quando você sai dessa transação, quando você, por exemplo, você listou um relatório, copiou. A parte do colar no Excel, você está saindo do SAP e indo para o Excel. Ele não vai fazer. Então, você vai ter que complementar com um trecho de VB. Abrir a planilha e dar um nome para a planilha. É lá no Excel. Então, o gravador de macro não vai ter. Então, você vai ter que ficar remendando todo esse trecho para fazer o que você quer. Então, abrir uma planilha, renomear uma planilha, salvar, colar, printar, enfim. Vocês vão ter que aprender o VB. E assim, o que eu estou trazendo aqui são os comandos básicos, para minimamente você rodar um código, para você mandar ele pular de linha, ir para a direita, ir para a esquerda, olhar se a linha está em branco e pular essa linha. É isso que eu tô querendo com essas aulas. Mas tem VB é gigante, então dá para vocês aprenderem mais um monte de outras coisas e colocar aqui, inclusive compartilhar com a gente. Então vamos lá, eu fiz essa apresentaçãozinha aqui para vocês com muito carinho, então vou mostrar, vou usar aqui para me guiar Vamos lá. Então, aqui é a introdução, tá? O meu objetivo principal, noções básicas do VB, tá? E para que isso? Para que a gente possa fazer uso da ferramenta de gravação e reprodução de scripts do SAP, tá? Então assim, gente, meu principal objetivo é fazer vocês usarem o SAP Script. E de quebra, estamos precisando aprender o VB, tá bom? Com isso a gente vai eliminar nossa tarefas rotineiras e aumentar a nossa produtividade. Quem que é meu público-alvo? Consultor SAP, usuários do sistema SAP, tem que ter noção mínima de SAP Excel. Eu não vou dar aula, pode ser que em outros vídeos sim, mas nesse momento não vou ficar ensinando o básico do Excel. O SAP, toda vez que eu for ensinar a automatizar uma transação, eu vou ensinar aquela transação, mas você precisa conhecer, porque a gente não pode automatizar algo que a gente não conhece, gente, senão vai ficar um negócio feio, errado, rápido. Eu sempre falo, né? Automatizar o ruim é para ele ficar pior ainda, né? Aqui nós vamos aprender o básico do VB, como eu falei para vocês, só que com foco no SAP Script, tá bom? E aí a gente vai aprender agora nesse comecinho os comandos básicos aí, essenciais para o trabalho de vocês, tá? O que a gente vai aprender nesse vídeo? Comandos cells, as abas do VB, a estrutura do VB, o comando range, o comando msgbox e o comando inputbox, active cell para pegar uma célula ativa e salvar a planilha. Então, apesar de simples, ó, só num vídeo a gente já consegue ter tudo isso daqui. Se você já é conhecedor do VB, assista essa aula do mesmo jeito, porque você vai ter um olhar um pouco diferente, porque o meu olhar é em cima do SAP Script. Não que seja diferente, mas eu vou estar sempre falando, olha, aqui vai o código, aqui vai isso. Vou estar sempre tentando fazer com vocês a conexão entre o VB e o SAP Script, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, porque eu vou deixar esse material para vocês, mas nós vamos lá para o Excel, tá? Para fazer isso. Então aqui eu coloquei que vocês sempre tem que ter essa aba desenvolvedor aqui. E onde vai para pegar essa aba desenvolvedor, né? Que eu vou lá em personalizar opções e colocar aqui. Deixei aqui porque muita gente esquece, né? Então, vou deixar documentado, vou deixar esse material para vocês baixarem, tá bom? Aí aqui, quais são as abas lá do VB, entrando no VB lá no Visual Basic, o que a gente tem que deixar. E aqui eu tô trazendo a estrutura do VB. Ah, eu esqueci de colocar aqui, deixa eu voltar aqui, que faltou aqui o option explicit, que eu vou falar, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar, deixa eu tirar tudo que tem aqui,
eu vou fazer assim pra gente não se perder, tá? Pra gente seguir uma ordenzinha aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá pro Excel e depois isso aqui fica para vocês, como é que fala? Se guiarem, tá? Fica como um e-book aí para vocês, tá bom? Então, é o que a gente vai fazer agora. Então, aqui, deixa eu só dar uma resumida grande, depois a gente vai para lá e faz. O Option Explicit, pessoal, nada mais é do que um comando que nos obriga a declarar as variáveis. É bom porque para depois não dar erro. Então, eu já coloco assim e ele me obriga a declarar as variáveis. Toda macro, seja ela para o VB normal, sem SAP, com SAP, sempre tem que ter um nome. E o nome como que é? Sub e espaço o nome dessa macro. Não usem acento, não usem cedilha, nenhum tipo de caractere assim. E aí vocês colocam o nome e separa por underline, se vocês quiserem. Colocam um nome sempre que tenha a ver com a macro de vocês. Eu já perdi um monte de fazendo de qualquer jeito. Então, assim, seja organizado. Um programador, que eu sei que você não é um programador, mas tem que pensar como precisa ser organizado. Então, sub o nome da sua macro. Aí, o que vem em seguida? Declarar as variáveis. Como que eu declaro? Din a variável, não o nome da variável que eu estou dando, nesse caso eu estou dando din a, as e o tipo da variável. Vocês podem dar uma pesquisada nos tipos de variáveis, mas eu não vou entrar em detalhes, por quê? Porque a gente não usa muito com o SAPscript, tá? Então eu estou colocando aqui uma inteira, do tipo inteiro, ou seja, não pode ser 1,5, 2,5, então vai ser 1, 2, 3, 4, do tipo string, que é tipo nome, que pode aceitar letras e caracteres, do tipo long, que tem um limite um pouco maior de tamanho da variável, ela separa um espaço maior para a variável, e outra string aqui, que eu já falei. Aí o que eu fiz? Eu usei o comando inputbox, que é assim que se escreve, coloquei qual o seu nome, deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver se vocês conseguem, aí, aqui. Então aqui eu coloquei, começa a minha macro, eu posso sempre colocar esses comentários e é bom colocar esses comentários, tá? Por quê? Entre apóstrofe. Por quê? Porque vocês, depois de um tempo, vocês não lembram mais a macro, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença, tá? Ele vai te avisando. Enquanto você está aprendendo, enche de comentário. Nome, eu estou dizendo que o nome igual. Lembra que eu coloquei aqui de nome? Então, nome é a variável. Variável, gente, é um espacinho que fica dentro lá do seu programa que vai guardar alguma coisa lá dentro e que cada hora ela vai ter um nome diferente. Se fosse uma constante, ele não mudaria, mas como é uma variável, o próprio nome já diz, né? Então, o nome, eu falo assim, ô fulano, como é que você chama? Então, eu coloquei esse input box porque nada mais é do que uma entrada de dado com com aquela caixinha de pergunta no nome. Aí eu coloquei entre aspas, qual é o seu nome? Vírgula, o nome da variável, que é nome. Então, quando a pessoa, ele está falando assim, olha, o nome vai receber o nome que a pessoa digitar. Então, o usuário vai entender isso aqui e sem ele ver, esse nome vai ficar guardado aqui. Então, se eu disser nome igual, qual é o seu nome? Eu coloquei lá Cris, ele vai guardar Cris aqui, tá? O A, eu estou iniciando com 10, o B, eu estou iniciando com Cris e o C, eu estou iniciando com esses valores. Precisa disso no SAPscript? Não sei. Tudo depende da lógica que você arrumar. Então, se você não quiser colocar esses nomes de variáveis aqui, não tem necessidade. Você tem que pensar que no SAPscript a rodada toda, a massa toda de informações, ela vai estar no script rodado pelo VB, pelo SAPscript. Mas você vai ter que encaixar alguns códigos para poder fazer isso funcionar. Então, você tem lá seu SAPscript fazendo um pedido de compras. Ele vai fazer. Mas o que você precisa fazer? Olha, eu preciso criar uma variável para ficar contando quantas linhas ele vai fazer. Quantos fornecedores? Não sei. Então, você tem que pensar numa lógica e o VB vai fazer toda
esse encaixe, tá? Nesse caso é um exemplo didático para vocês entenderem variáveis. Aí aqui eu comecei com o comando cells. O comando cells, ele funciona linha, coluna, tá? E o comando range é coluna, linha. O que eu mais uso é o comando cells, tá? O comando, eu não gosto do range, porque quando você fala assim, A4, agora nós já vamos lá pro nosso Excel, tá? Aprendendo VB. Então, como a gente está na aula 1, lembra do desenvolvedor. Se não tiver, vocês vêm aqui em arquivo, opções, e vai lá no personalizar a faixa de opções e vai procurar aqui, ó, o meu já tá? O meu já tá, então eu não preciso ficar aqui, então já criou aqui desenvolvedor. Então eu vou vir aqui no Visual Basic. Isso daqui eu acho que eu não coloquei lá então deixa eu colocar aqui para acessar o código, clique em VB, certo? Que eu acho que eu não coloquei nisso aqui para vocês. Vou deixar aqui, né, para vocês saberem. Vamos lá, Visual Basic. Aqui ele pode estar sem nada, e o meu já está com código, mas se tiver sem nada, isso aqui você vem aqui inserir módulo, ele vem com o módulo em branco, tá? Eu vou remover esse módulo aqui, ó, vou vir aqui remover módulo 1, ele vai me perguntar, você deseja copiar esse módulo 1 para algum lugar? Não vou querer. Eu vou vir aqui na aula que eu já deixei preparado, que é aquela que está lá no PowerPoint. Então eu vim aqui, coloquei o nome, declarei minhas variáveis, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, input box, qual o seu nome, coloquei os valores que eu tinha falado e os cells. Então, agora vamos no Excel. Então, pensa o seguinte, ó, repara que o meu Excel vai estar diferente do seu, porque o seu vai estar A, B, C, D e F. Como que eu fiz isso? Vim aqui, arquivo opções, fórmulas, e aqui no estilo de referência eu fleguei. Então, ó, esse aqui é o normal do Excel. Por que eu não deixo assim? Porque eu uso mais os cells do que o range. O range eu sempre vou usar A1. Então, qual que é o endereço A1? Esse aqui. G20. Tipo batalha naval, né? Opa! Por que eu tô fazendo isso? Então, G20. Então, é esse aqui. Tá? Então, o range sempre usa a letra, né, que é a coluna e a linha. O cell sempre usa a linha e a coluna. Então, quando a minha planilha começa a ficar muito longa, o que eu faço? Eu não sei, aí eu fico contando A, B, C, D, parece uma boba. Então, o que eu faço? Venho aqui em arquivo, opções e fórmulas, coloco o estilo de referência e ele fica assim. Então, o que é o cells? Então, vamos voltar aqui, ó. Cells 1, cells 1 é esse aqui. Cells 1, 2, ou seja, coluna, linha 1, coluna 2, certo? Gente, seguinte, como eu já tinha dito na introdução, eu vou tentar trazer para vocês o maior número de comandos do VBA. Nós vamos ser um pouquinho diferente da maioria dos canais, porque o nosso foco não é o VBA. Eu estou trazendo aqui porque muitos têm dificuldade para fazer o script e a dificuldade está toda no VB. Então eu queria lembrar para vocês que quando você está lá gravando o teu script no SAP, ele só grava o que está lá dentro. Então vamos supor que você gravou um script para extrair um relatório. Então ele vai entrar na transação, ele vai extrair os dados, vai colocar os filtros que você deve colocar, vai ir lá na lista tal, vai copiar todos aqueles dados e acabou.
Quando você vai para o Excel e vai colar, vai salvar a pasta, vai abrir umas abinhas aqui, isso tudo quem tem que fazer é o VBA. Então ponham na sua cabeça que vocês precisam aprender o VB, aí vocês começam com o VB, terminam com o VB e no meio vocês colocam o trecho que foi gravado pela macro do SAP. E ali você pode também ir dando umas ajeitadas. O que você pode fazer com isso? Você pode, em vez de pegar um código onde ele tá todo gravado, quer ver? Não, eu ia mostrar um código agora, mas eu não deixei na mão. Se você pega um código do SAP, ele vem todo fixo os valores. Então, se você digitou lá ME21N, ele está fixo, entre aspas. O número do material, ele está fixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar por comandos do VB para que ele possa vir no Excel buscar esses valores e não deixe lá. Senão, você vai ter que fazer um script e ele vai ser sempre fixo os valores, certo? Então, eu quero dar para vocês as noções básicas, mas vocês precisam seguir outros canais de pessoas especialistas no assunto, fazer um curso de VB. Eu mesma já fiz vários cursinhos de VB e não sou especialista, mas aqui o nosso curso ele é focado no SAPscript, tá? Então, eu vou estar sempre trazendo alguma coisa de SAPscript falando de VB, tá bom? Então, eu tô aqui no meu Excel. A primeira coisa que eu quero que vocês, já falei lá atrás na teoria, mas agora nós estamos aqui na prática, tá? Nós estamos aqui no sistema. Então aqui eu tenho desenvolvedor, vocês estão vendo aqui meu desenvolvedor. Deixa eu ver se esse programa que eu estou aprendendo a mexer, ele tem aqui, achei, deixa eu pôr ele pra cá, esse carinha aqui, ele tem um jeito da gente anotar umas coisinhas, aqui eu mudei de programa. Então aqui, ó, vocês estão vendo, tem essa aba desenvolvedor. Onde que vocês vão para aqui? Porque muita gente não tem essa aba desenvolvedor. Outra coisa diferente que deve estar no de vocês é que o meu está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que o meu tá assim? Eu que quis, é por escolha, tá? Aliás, quando ele tá assim, tem algumas fórmulas que dão um pouco errado. Na verdade, eu uso muito esse cara quando eu estou usando olha eu querendo aprender aqui, mexer junto com vocês. Eu não tô vendo aqui o negócio de texto, mas enfim. Ó, já sumiu já, ó. Vou por esse aqui, desenvolvedor, não ficou legal, ó. Dá pra vir aqui, deixa eu ver aqui como é que faz. Pintar, assim, ó. Joga fora, a louca. Então, para colocar isso aqui na desenvolvedor, arquivo, deixa eu dar um ESC aqui, arquivo, ixi, agora eu perdi o que eu faço para voltar, gente? Arquivo, consegui, deixa eu tirar daqui, né? Arquivo, opções. E aqui em arquivo opções, vocês vêm aqui em personalizar faixa de opções e aqui vai ter a aba desenvolvedor. A minha já está flegada, tá? Então por isso que eu não preciso. Então ele já está aqui. Então a primeira coisa que você fazer é você vir no Visual Basic. Você pode também usar as duas teclas Alt F11 ou vir aqui em desenvolvedor, Visual Basic, tanto faz. Aqui já tem um código que eu deixei preparado para a aula não ficar tão longa. E eu dividi em módulos, mas se eu quisesse um módulo novo, se de vocês tiver, vou fechar aqui, variáveis locais, vou fechar, vamos fazer de conta que fechar todos esteja assim, a de vocês, tá? Então eu venho aqui inserir módulo, ele aparece aqui onde a gente vai colocar a nossa programação, vou vir aqui em exibir também e vou colocar o Project Explorer, que é esse cara importante pra gente, a janela propriedades, que também é importante, e vou colocar também a inspeção de variáveis, a janela de inspeção de variáveis, tá? Vocês vão ver por quê. Aqui dentro, gente, tem as planilhas do meu arquivo. Se eu tiver com vários arquivos abertos, ele vai aumentando ali os nós.
Então aqui, ó, eu tenho várias. Eu vou apagar essas aqui. Eu vou deixar só essa daqui. Então vocês vão ver aqui que ele vai mudar. Aqui, tá vendo? Ficou só uma planilhinha. E eu acabei dando nome para os meus módulos. Tem um módulo solto aqui, que é um módulo que está vazio. Vou remover esse módulo. Ele pergunta se você quer gravar em algum lugar. Eu falo que não. E agora eu estou sem módulo nenhum aqui. Qual que é o primeiro? Primeira coisa que vocês têm que fazer é inserir módulo. Toda macro, gente, toda macro, ela começa com sub, o nome da macro. Eu já mostrei isso na parte lá que eu estava na apresentação. Então, sub o nome, não pode ter espaço, abre e fecha parênteses, e ele mesmo coloca um end sub. Então, tudo isso aqui é onde vão acontecer os nossos scripts, a nossa ligação com o SAP Script, onde vai acontecer tudo, tá? E esse aqui termina, o end sub termina, tá? Aqui, uma coisa que eu falei já para vocês, que eu sempre coloco, é o comando option explicit. Por que eu coloco isso? Ele me obriga a declarar variáveis, tá? E aí eu não esqueço de nenhuma, que aí eu vou poder usar essas variáveis. E aqui, normalmente, a gente começa com a declaração de variáveis, mas vocês também podem começar, eu tenho esse hábito de começar com um apóstrofo e escrever assim: essa macro faz parte... Eu vou colocar alguma coisa. Por quê? Porque a gente vai fazendo tanta macro, a gente vai esquecendo o que faz. Da playlist de como... Da playlist de VB para SAP Scripting do canal. É o primeiro vídeo. Posso colocar mais um aqui, ó. Comandos básicos. Então, isso daqui é um comentário, eu coloquei entre apóstrofe, desculpa. Então, é sempre bom vocês colocarem isso no começo da macro de vocês, para vocês saberem sobre o que vocês estão falando. Depois disso, vem o comando para a gente definir as variáveis. Então, vamos lá. Definição, também eu vou colocar aqui, ó, de variáveis. Você não precisa saber todas ao mesmo tempo. Você pode, depois você volta aí e define. Você vai definindo quantas quiser. No meu caso, eu quero dar um DIN. DIN é o jeito de declarar a variável. Você pode ou não colocar o tipo dela. Então, eu poderia colocar DIN A, DIN B, DIN C. Poderia colocar tudo na mesma linha, por exemplo. Se elas são todas do mesmo tipo. Podia colocar assim. Podia colocar uma variável nome, DIN, nome. Repara, quando eu dei Enter, ele mesmo arrumou aqui a parte do maiúsculo minúsculo, tá? Então, aqui nada mais é do que a definição de variáveis. Vocês precisam entender o que é variável. A variável nada mais é do que um lugar onde vai guardar alguma informação. Então, se eu falar, por exemplo, DIN nome, e eu pedir para a pessoa qual é o seu nome, e mandar o computador, né, o VB, guardar o nome da pessoa nessa variável, toda vez, em qualquer lugar do meu programa que eu falar, apareça o nome, ele vai aparecer o nome que estiver guardado na variável. Então, pensa como umas caixinhas onde você vai guardando informações, tá? E existem vários tipos. Existem aquelas que é do tipo caractere, tem aquelas que só aceitam número, tem aquelas que só aceitam letras, tem aquelas que só aceitam números até determinado tamanho, tem aquelas que, enfim, tem de todo tipo. Então, é legal você definir. E quando você define variável, quando você define o tipo da variável, você vai tornando o seu código mais rápido, tá? Mais estruturado. Existem as melhores práticas aí no mercado. Então, vocês têm que ter essa noção, tá? Eu vou deixar alguns links falando sobre isso. Eu montei uma playlist só de pessoas que eu sigo e que tem coisas interessantes. E eu vou deixar para vocês pública a playlist. E vocês também podem fazer isso, tá? Vocês podem deixar uma playlist pública, indicar. E aí todos aqueles vídeos que você assiste, que você acha interessante, você vai colocando naquela playlist, tá bom? É interessante porque é uma forma da gente compartilhar o conhecimento, tá?
Então aqui existe uma definição de variáveis. Todo programa, gente, nós vamos fazendo um programa bem simples. Não vou aqui rodar SAP, mas eu vou falar dele. Então prestem atenção, porque são conceitos que vocês precisam desses conceitos para conseguirem rodar seus scripts. Então, toda vez que começa um programa, você tem que perguntar algo para alguém ou buscar em algum lugar. Então, você tem que ter na cabeça o seu problema. Eu, quando entrei na faculdade, a minha primeira faculdade foi de Tecnologia em Processamento de Dados, que nem existe mais esse curso. Eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade, eu tenho 51, então imagina, faz muito tempo. E eu lembro do professor mandando a gente fazer algoritmo. Eu odiava, mas é muito certeiro. Se eu puder indicar um curso para vocês, eu indicaria um curso de lógica, de programação. Então você vai aprender a fazer algoritmo, que nada mais é do que não pensar na própria ferramenta, VB, C, Clipper, nada disso, mas no nosso caso a BAP, mas pensar na resolução do problema, na lógica da resolução dos problemas. Então meu professor, ele falava assim: Cristiane, faça um algoritmo da hora que você acordou até a hora que você chegou na faculdade. Aí tinha umas pessoas que falavam assim: eu acordei, tomei banho e vim pra cá. Eu falei: não, riqueza de detalhes. E aí começava, eu abri o olho esquerdo, abri o olho direito, fiz escovar dente, aí eu verifiquei se isso, se aquilo, se tivesse isso, eu fazia aquilo, e aí o algoritmo vai tomando corpo. Então, pensem num algoritmo como uma forma de resolver um problema para você. Então, você quer fazer o quê? Você quer fazer um script? Pensa aqui, eu quero fazer um script que ele pegue, eu tenho 1000 linhas, eu quero que ele olhe todas as linhas. Se a linha estiver vazia, eu quero que ele pule, ou eu quero que ele, e aí ele faça determinada transação, ou eu quero que ele comece fazendo o pedido para o fornecedor A e ele siga fazendo só para o fornecedor A, enquanto aquela célula tiver com aquele mesmo número, mesmo código, mesmo sei lá o que, continue fazendo o mesmo pedido de compra. Quando mudar, você começa outro pedido de compra. Não mudar, quando tiver ali em branco, faça isso. Quando você chegar em tal lugar, pula 2 linhas para baixo, pula 2 linhas para cima, pula uma coluna para o lado. É isso que eu quero ensinar para vocês, tá? Então são comandos do VB que vão ajudar vocês a manipularem o script de vocês. Tem muita coisa no SAP que é um pouco mais complicada, porque tem muita coisa de tela. O SAP Script, ele é um batch input, então ele vai salvando as telinhas. Então, às vezes, uma coisa, por exemplo, quando você entra por uma transação pelo favoritos do SAP, é um problema, porque se mudarem de lugar, você mapeou para pegar a primeira linha. E se agora está na segunda? Então, são essas coisinhas que vocês têm que ir pensando que faz todo o script dar errado. Gente, sejam organizados com os scripts de vocês, porque senão eu mesma já perdi um monte de script. Outro ponto também, não percam tempo querendo script que abra o SAP para vocês. O VB, ele não é uma ferramenta de grande segurança. Então, os gestores da área de TI não vão deixar vocês usarem, colocar senha num VB, entendeu? Empresa boa, empresa que tem segurança de informação, não vai deixar. Então, assim, a melhor coisa é você rodar a transação, aquelas transações que seja na sua máquina, tudo que não vai causar um grande impacto, mas que não tem que ficar abrir colocando senha. Então, tem como? Tem como abrir, botar a senha, entrar, mas não é seguro. O que eu tô querendo aqui, o foco do meu curso e de todos os vídeos que eu coloquei aqui, e o curso que eu vou lançar também, logo menos, já estou preparando esse curso, o foco desse curso é para o usuário. E é para ele automatizar tarefas rotineiras. O que eu quero é que vocês ganhem produtividade. Mas eu não quero que vocês automatizem tudo, porque não é tudo que dá para automatizar. E você tem que respeitar a lei de proteção de dados, você tem que respeitar as regras da sua empresa. Você não pode, por exemplo, quando eu ensinei query,
Você não pode fazer uma query na produção que vai causar um pane no teu servidor. Porque se você puxar muita informação numa query, ferrou. Para a produção. Então, o que eu quero é que vocês façam coisas acessíveis a vocês, tá? Então, voltando para o VBA. Então, aí a gente definiu as variáveis. Agora eu preciso pensar o que eu quero pedir para a pessoa. O que eu quero que ela faça. Então, eu deixei aqui um pronto, para não ficar tão longo. E eu vou explicando em cima dele, tá? Então, eu coloquei o Option Explicit, o nome da macro. Aí, aqui eu coloquei declarar variáveis. Aliás, eu vou copiar isso aqui, que eu gostei. Vou levar para cá. Colocar aqui em cima o que essa macro faz. Declarei as variáveis, eu tenho aqui as variáveis A, B, C e a variável nome. Pensa nisso, gente, pensa nisso como... Deixa eu ver se eu... É que tem pessoas que são muito visuais, né? Precisa de visualizar bem o negócio. Então, vamos pensar aqui. Que a gente já falou, as abas. Taranã. Deixa eu colocar aqui. Vou botar um em branco aqui, para eu poder fazer para vocês e deixar. Pensa o seguinte. Vou pegar uma forma aqui. Bem, depois eu deixo bonitinho. Pensa no seguinte. Eu tenho a variável A. Tô sempre atrapalhando vocês, né? Vocês preferem, me falem se vocês preferem sem a minha carinha aparecendo, que aí eu tiro minha carinha, né? Que eu tô me achando aqui toda hora falando que é pra... Como é que fala? Que eu quero ficar aparecendo. Que na verdade os vídeos que eu acabei... Que acabou tendo mais engajamento, eu apareci, então eu acabei deixando, ó. Vou colocar aqui um texto. Variável. Opa. Quero que vocês façam de conta. Variável A. Então, eu quero que vocês façam de conta que essa é a variável A. Essa é a variável B. Eu já devia ter copiado tudo, né, gente? Variável B, e devia ter colocado certo. E já devia ter colocado a pessoa que não tem toque, né? Tem que ser tudo certinho. Deixa eu copiar isso aqui. Então, teria a variável C aqui e aqui a variável nome. Então, pensem nisso aqui como 4 caixinhas, só que são caixinhas um pouquinho diferentes. Então, deixa eu levar ela aqui, isso aqui pra cá, e essa aqui é a variável nome, vou deixar aqui. Essas variáveis aqui, vamos ver como é que eu declarei lá. Essa variável A, eu coloquei ela como um inteiro, então ela é do tipo integer. Então, essa variável aqui, ela é integer. Significa que ela só vai aceitar números inteiros. Então, vou deixar ela azulzinha. Essa variável aqui, ela é uma variável do tipo... Opa! Ai, gente, perdido. String. Então, se ela é do tipo string, essa daqui, ela pode receber letras, números, então pode ser CRIS 01, 02, certo? Ela pode receber esse tipo de coisa. Então, se você definiu, ela não vai deixar você colocar colocar outros números longos, por exemplo. Essa daqui é do tipo long. Tô numa rua super barulhenta, tô numa cidade bem turística, então, infelizmente, senão eu tenho que ficar sem gravar os vídeos. Eu não queria, mas eu fechei tudo do tipo long, né? Do tipo long.
Então, gente, cada uma dessas aqui, que são os tipos de variáveis, eles vão guardar como se fosse uma gaveta, onde eles vão gravar, guardar coisas, eles ficam espaço em branco e fica esperando você colocar números ali, colocar valores ali. Então, eles são diferentes. Eu vou até pintar isso aqui diferente, porque eles são diferentes. O tipo deles, cada um tem um tipo. Para vocês terem bem isso daqui em mente. Então, cada um aqui eu só posso pôr nome, então eu não posso pôr número 1 aqui. Aqui eu só posso pôr números, só que aqui aceita números mais longos. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu posso deixar para vocês caso se interessem. Aqui só números inteiros, então não adianta. Se você colocar 1,2222, ele vai pegar o 1, porque ele só aceita o número inteiro. Entendeu? Então, gente, esse é o conceito que a gente demora bastante na faculdade para aprender, mas é um conceito que vocês vão levar para a vida de vocês quando vocês estiverem trabalhando com lógica de programação, tá? Então, vamos voltar para lá. Então, aqui a gente já entendeu que é declarar as variáveis. Deixa eu me tirar daqui de novo. Não esqueçam de colocar nos comentários se prefere com a bolinha, sem bolinha, com a Cris ou sem a Cris. Eu tô parecendo uma mulamba hoje, porque eu tô na praia, né? Calor danado, mas enfim. Aí aqui começa. E aí você vai perguntar algo para a pessoa. É incrível essa ferramenta aqui, esse comando, input box. Então o que eu tô fazendo aqui, ó? Quando eu coloco o nome da variável aqui, lembra que a gente tinha colocado o nome? Eu coloquei nome igual. Input box, ou seja, vai ser uma telinha onde a pessoa vai digitar algo. Então, qual o seu nome? Aí ela vai digitar o nome. Quando ela digitar o nome, ele vai pegar o nome digitado, no meu caso, Cris, nome lindo, e vai guardar aqui dentro do nome. Aí, eu segui fazendo de uma outra forma, não precisa usar, mas você pode fazer dos seus scripts. Então, aqui, por exemplo, nos meus scripts, eu pergunto para a pessoa assim, ó, você tem uma planilha de 3.000 linhas, por onde você quer começar? Porque às vezes a pessoa já fez os 10 primeiros, quer começar da 11ª em diante. Você quer começar da primeira e até qual? Então sempre vocês vão ver nos meus códigos que faz assim, qual é o seu script inicial, qual é o seu script final, porque eu quero saber. Porque no começo, logo que eu comecei a aprender script, eu tinha que fazer para tudo. Aí cada hora que eu errava um, rodava tudo de novo. Daí por isso que eu coloquei, eu pergunto para a pessoa qual que é o script. E aí, mais pra frente eu vou ensinar pra vocês, mas se vocês quiserem buscar aqui no canal, vocês podem, por exemplo, buscar qual que é a última linha, buscar qual que é, enfim, procurar. Pode copiar de uma planilha e colar na outra, enfim. Pode procurar pela planilha. Eu costumo fazer coisas, porque assim, ó, o meu core não é automação. Eu não tenho que fazer scripts lindos, maravilhosos. Então é aí que tá o pulo do gato. Eu faço o script para me ajudar, não eu ficar escrava do script. Então, o meu dia a dia, o meu core é outro. Então, eu sou consultora funcional. Então, ele tem que me ajudar nos meus testes. Então, eu não preciso fazer um super script para ajudar no meu dia a dia. Tá bom? Então, pense nisso. Eu não estou trabalhando numa empresa de RPA, não estou programando para uma empresa de RPA, que tem várias no mercado que faz coisas assim mirabolantes, partindo desse código, tá? Mas o meu objetivo aqui é ajudar você, usuário aí, a fazer suas tarefas, ou até o consultor, né, querendo fazer cadastro de fornecedor em massa, tá? Existe uma outra transação chamada LSMW que dá carga em massa também, tá? Aqui, só que o bom do subscript é que ele é transacional, tá? Ele não vai direto na tabela e só. Enfim, vamos lá. Aí aqui eu dei conteúdos, eu dei valores, eu atribuí valores aleatórios para minha variável. Eu atribuí um valor 10, atribuí um valor desse aqui e atribuí esse outro valor aqui. Mas se ele vai, no caso aqui, como a gente não entrou ainda nesse assunto, ele vai arredondar esse valor aqui. Mas tudo bem. E aí começam os comandos que a gente precisa aprender. 2 desses comandos. Então, 2 desses comandos que são... Deixa eu pegar de novo o meu
Não, acho melhor voltar lá no meu PowerPoint. Então, 2 comandos, são quais? Eu tenho o comando cells e eu tenho o comando range. Qual que é a diferença dos cells? Os cells, gente, eu só consigo fazer para um elemento, para um dado, como é que fala? Uma célula. O range, eu consigo fazer um range, o próprio nome diz, tá? Quando eu tô falando aqui, ó, eu vou range A4 a C4. Quando eu falo range e eu penso no A4, C4, daí eu vou voltar aqui pro A, B, C lá nosso, tá? Vou voltar, vou correr aqui, que a gente já viu isso. Então, se eu falar A4, eu começo com a coluna e linha. Então, é o A da coluna e o 4 que é da linha. Então, se eu falar A4, então o range começa aqui, ó. De A4 a F4. Vamos pôr. Então, é esse espaço aqui. De A4 a F4. Então, o range que eu estou definindo é esse. Quando eu falo cells, eu estou dizendo primeiro a linha e depois a coluna. Então, vamos lá. Pensa o seguinte, cada coluna dessa é um número. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu colocar aqui cells 1, 4, o que significa? Significa que linha 1, coluna 4. Qual que é a coluna 4? 1, 2, 3, 4. Essa daqui. Essa aqui é a cells. Então, esse conceito vocês precisam entender, tá? Esses conceitos vocês precisam ter na cabeça, porque vocês vão precisar deles. Eu uso muito mais os cells do que o range, mas também vocês vão usar o range sim, tá? Você pode, por exemplo, ter um script e você pegar e vir aqui e marcar todos esses dados aqui como um range só e chamar eles em algum momento, tá? Enfim, a gente vai conhecendo os comandos e, ao mesmo tempo, lembrando dos nossos scripts. É esse exercício que eu quero fazer, que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês... dá para fazer isso! Olha! Nossa, no meu script. Então, o foco é o script. Aqui é uma ajudinha para a gente continuar. Vamos voltar lá, vou dar Alt F11, que eu volto no meu Visual Basic. E aí, ele fez assim, ó, do range A4 até o C4, você vai escrever curso de scripting. Do range A3 até o D3, você vai escrever oi. Quando você terminar, você vai mandar uma mensagem na tela, essa é minha primeira macro. E repara que aqui eu coloquei, ó, cells I1, I2, I3, linha, coluna. Então, vou até colocar aqui, entre um é linha e coluna. E aqui, no range, coluna, linha. Bom, então se eu coloquei 2, 3, então o que ele tem que fazer? O que eu espero? 1 é aqui. 2 é aqui. 3 é aqui. Certo? Eu pedi para ele colocar os valores de A, B e C, na verdade. Então, A, B e C. C, Cristiane. Só que eu pedi para ele colocar o valor de A, B e C, só que lembra que eu coloquei um valor diferente aqui? Então, na verdade, quando você colocar A, ele vai entender que é 10. Então, ele vai fazer, aqui ele vai fazer 10, aqui ele vai fazer Cris, e aqui ele vai fazer 11, porque ele vai abreviar. Então, é isso que ele está fazendo. E eu gostaria que vocês pensassem junto com o programa. Isso se chama teste de mesa. Anota aí, gente. Anota aí, porque esse é um nome importante. Vou até escrever aqui com o meu WordArt. Teste de mesa. Procura no Google, dentro de
lógica de programação, isso vai ajudar demais, porque é você fazer o teu cérebro pensar como se fosse computador. O que ele vai fazer? Então aqui tá as expressões de variáveis, eu vou começar a debugar esse código para vocês verem o que vai acontecer. Antes eu vou apagar aqui tudo no nosso Excel. Então eu vou começar. O da F não tá funcionando. Vamos ver aqui, ele tem que funcionar. Deixa eu ver se aqui. Deixa eu tentar, que eu queria mostrar. Eu vou... Ó lá. Ele apareceu. Oi, me chamo Cristiane Batista. Se inscreva no meu canal. Dou ok. Né? Porque, na verdade, o que eu fiz aqui? Ó lá. Ele já escreveu aqui o canal Profacrica. E em seguida, ele deu um message box que eu concatenei. Isso é muito legal e dá para usar dentro dos comandos do VB, do SAPscript. Porque tem uns que não dá, tá? Não dá para enfiar um contador lá dentro que o SAP não entende, mas algumas coisas dá para fazer. No meu curso eu vou mostrar isso para vocês. Aqui eu coloquei entre aspas, olá. Aí eu concatenei com o nome. Quem que é o nome? É a variável. Concatenei com se inscreva no meu canal. Posso mudar. Opa, Profacrica. Tô querendo que vocês decorem. E aqui eu vou pôr maiúscula. Olá. Aí eu vou pôr um ponto de parada aqui também. Vamos lá, vou rodar de novo. Qual o seu nome? Crisoca. Tem uma amiga que chama de Crisoca. Ah, Crisoca. Vou continuar. Essa é a minha primeira macro. Vou continuar. Olá, Crisoca, se inscreve no meu canal Profacrica, tá? E aí, passou pro próximo, certo? Então, gente, é isso que eu queria que vocês entendessem. Então, nós aprendemos a diferença de célula e range, variáveis, o que são variáveis, e aprendemos a estrutura mais ou menos básica do VB. Vou em seguida trazer um vídeo de laço de repetição com if, com for, tá? Vou trazer outro de offset, que é para você ficar mudando de coluna. E aí eu vou pegar minimamente um código e vou inserir aí no meio desse VB todo, tá? E vou deixar algumas dicas, como deixar o código mais rápido, como fazer gracinha. Uma coisa que eu fazia e esqueci como faz e não acho o meu material, mas eu vou achar. Ele vai fazendo a transação e vai printando as telas e guardando. Eu fazia muito isso e esqueci como faz, você acredita? Preciso procurar isso. Porque quando você está fazendo um teste, que você tem que evidenciar tudo, ai meu Deus, tão bom, que aí ele vai printando e vai guardando tudo num arquivinho, tá? Eu vou tirar tudo isso daqui e eu prometo que eu vou arrumar aqui meu teclado para mostrar para vocês, porque fazendo por F5 não aparecem as variáveis aqui. Mas se você passar o nome aqui, ó, quando eu começo o código de novo, quando eu começar um código de novo, tá? Ai, não é isso que eu quero. Aqui, quando eu começo, dentro do VB intro aqui, deixa eu pôr uma ponte parada aqui. Quando eu comecei aqui, se você vier aqui em cima na variável, ó, em cima, ele tá aparecendo que o A é 0, que o B é vazio e que o C é 0. Mas repara que se eu passar um pouquinho adiante, vou colocar um ponto de parada aqui. Deixa eu rodar. Qual é o seu nome? Cris. Aí quando eu passo aqui, ó, o A vale 10, o B, Cris, e o C, por enquanto tá 0, porque ele não chegou lá ainda, ó. E o nome, Cris. Por quê? Porque ele já assumiu, ele foi passando isso. Meu professor na faculdade fazia a gente colocar numa folha e fazendo o que o computador está fazendo, sabe? Pensando e escrevendo. Esse é o teste de mesa, tá bom? E aí na próxima aula a gente continua. Aí tem um outro comando aqui, ó. Active Workbook Save. O que é esse cara aqui? Então essa é a minha primeira macro. Ele está parado aqui. Repara, deixa eu colocar ele para cá aqui. Vocês vão reparar que ele vai salvar a minha macro, tá?
Fica olhando aqui em cima. Ó lá, salvou. Agora voltou tudo de novo. Então ele salva. Se eu deixar isso aqui, estrategicamente, coloque no final para ele poder salvar para vocês. E é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas assim, gente, eu só vou postar os seguintes se vocês falarem que tem sentido. Porque dá um trabalho ficar fazendo essas coisas, dá um trabalho. Mas eu quero tanto que vocês aprendam. E, gente, lógica de programação. E cadê a mulherada desse canal, gente? Que não vê mulher, só vem homem. Eu fiquei super feliz que teve um seguidor que ele é da... Não, tem que achar. Achar o nome dele aqui no LinkedIn, porque ele entrou em contato comigo lá no LinkedIn. E ele falou pra mim, olha, o Wilker, que eu gravei até um videozinho pra ele, não sei de onde que ele é. Deixa eu ver... Nossa, gente, deu um branco agora, que droga. Vou achar. Ele é de outro país que fala português. Que fala português também. E ele disse pra mim assim, poxa, tá sendo tão bom o seu canal pra mim. Por favor, me ajuda com isso. Eu vou lembrar e vou trazer no próximo vídeo, prometo, tá? Muita mensagem aí no direct. Mas se vocês me colocarem lá no coisa, na medida do possível eu respondo, tá, gente? Lembrando que meu trabalho é outro. Isso aqui é hobby. Isso aqui é o que eu quero fazer, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, que é ensinar, tá? Mas durante o dia eu tô na consultoria, tô no projeto lá na Goodyear, tá bom? Beijo, beijo, beijo. E eu espero que vocês estejam bem melhores do que antes de começar esse vídeo, tá bom? Essa é a nossa meta, tá bom? Obrigada, gente. Até mais.